Fala pessoal, estamos aqui para o quarto episódio do Pode Falar, onde a gente abre para debate e democratiza o discurso. E como você sabe, o Pode Falar funciona de um jeito diferente. Cada episódio é um tema, cada tema convidados especiais que ajudam a alimentar uma conversa saudável sobre Brasil, geopolítica, a política internacional, políticas públicas, economia, justiça e até novas ideias. Hoje vamos trazer um tema que é uma repercussão muito grande no cenário nacional e internacional, que é sobre os desafios e oportunidades da juventude lusófona. E para isso, eu estou aqui com um grande nome para conversar comigo, Ricardo Soares, 27 anos, nascido em Belo Horizonte, formado em jornalismo, participante do movimento estudantil e atual presidente da JUPLP há 2 anos, que é a Juventude Unida dos Países de Língua Portuguesa. Ninguém melhor do que você para falar comigo, meu grande amigo. Como é que você tá, Ricardão? Fica à vontade. Fala, Arthur, muito obrigado pelo convite, meu amigo. Prazer enorme estar aqui. Espero que esse bate-papo seja muito produtivo. Simbora, cara. Temos muita coisa para falar aí sobre a nossa juventude lusófona, né? Eu tô com vocês aí também na JuPLP já tem um tempinho que eu fui convidado por você para participar do projeto. Muito interessante. Se eu não me engano, eu tenho até um vídeo que eu gravei com vocês que foi para no Dia da Independência do Independente Brasil, não do foi? Brasil, isso mesmo. Que eu gravei com vocês, foi muito bom, cara. E é sempre bom se aproximar de pessoas que brigam, que lutam pela mesma pauta, que é a participação ativa da juventude, né, no poder de decisão. A gente tem capacidade, né, eu pelo menos sempre acreditei que a gente tem muita capacidade de estar nesse poder de decisão, de acrescentar a ele, né, porque nem sempre podemos estar lá, mas é sempre bom quando a gente é incluso como pauta, não só como subpauta, como subtema, né? E falar sobre a juventude, né, é falar de hoje, por exemplo, mais de 270 milhões de pessoas que falam português no mundo, sendo mais da metade dessas milhões de pessoas jovens, né? E a língua ela nos conecta, né? Mas será que também conecta esses sonhos? Hoje é um ponto também muito ligado à língua portuguesa, para além da nossa juventude, e por isso que é o que une a juventude lusófona. A gente vai falar um pouquinho agora nesse início. O que, que você acha, cara? A língua portuguesa hoje ainda é uma ponte ou é só um eco de um passado colonial? Arthur, acho que um pouco das duas coisas. Eu acredito muito que a língua ela é uma ponte, mas ela poderia ser muito mais. Hoje a gente é representado por uma instituição que é instituída mesmo desde 1999, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E por mais que essa instituição ela tenha uma importância muito grande, às vezes ela acaba de ficar mais ali no ambiente burocrático. E a gente sabe que essas organizações às vezes acabam afastando um pouco, principalmente os jovens. E quando a JPLP nasceu, a gente percebeu esse cenário que por mais que a gente tenha diversos territórios que têm uma herança comum e tem uma coisa em comum, que é a língua portuguesa, a gente percebia que a própria comunidade ela não atraía esses jovens e acabava por muitas vezes se afastar. A gente vem de um nascimento de um período de pandemia, então a internet facilitou com que a gente se encontrasse e a língua portuguesa ela nos uniu. Mas ao mesmo tempo, em muitos dos casos, às vezes ela pode inclusive se afastar. A gente tem experiências do que a gente acompanha, principalmente nos países africanos que falam a língua portuguesa, nos PALOPs, que a própria língua portuguesa ela pode afastar outros jovens até do mesmo país. A gente tem hoje diversos países que têm línguas nativas e a língua portuguesa acaba que por muitas vezes pode ser ela enforque um pouco essas línguas nativas e afaste principalmente as pessoas da própria região. Hoje, a gente aqui no Brasil, a gente tem uma visão da língua portuguesa completamente diferente de todos esses países. Então, para a gente é muito mais fácil de receber esse idioma, de poder conversar com as pessoas e poder fazer esse diálogo internacional. Mas quando a gente vai levar esse debate para outros países e outros territórios de outras culturas diferentes, acaba que às vezes não pode ser muito bem recebido. É uma ponte, poderia ser muito mais por uma herança comum, uma herança parecida, mas cada país tem a sua particularidade, que inclusive às vezes a língua portuguesa pode ser que apague um pouco disso. Cara, é muito complexo, né? Porque você, por exemplo, eu trabalhei no aeroporto de Lisboa por um tempo, então eu conheci muita gente
da Angola, de Guiné-Bissau, do Moçambique, né, e buscando um pouco sobre a língua portuguesa e a juventude acoplada a ela, né, em Angola, em Guiné-Bissau e Moçambique, são mais de 65% da população que tem menos de 25 anos. Então, ou seja, a esmagadora maioria, em tese, né, muito mais do que ali os 55%, 65% da população tendo menos de 25 anos, nós temos muitos jovens nesses países que falam a língua portuguesa. E como é que é até o ato de se conectar a eles? Será que nós, brasileiros, pelo menos eu, com a minha experiência no aeroporto, eu me dava muito bem com todos eles, né? Lembro-me, tenho até hoje nas minhas redes sociais de muitos amigos que fiz por lá, mas muito ligado a essa conexão. Nós temos muitos jovens que falam português, muitos jovens que estão acoplados a esse país, e se ao mesmo tempo a língua conecta e também pode ser uma barreira, você acha que com essa esmagadora juventude que vem surgindo, vinda desses países, no Brasil, que a gente também tem muitos jovens, né? A juventude no Brasil representa quase um quarto da população, né? Apenas 1% do Congresso Nacional é formado por parlamentares abaixo dos 30. Então, ou seja, o poder de decisão não está na mão dos jovens no Brasil. Mas, acoplado a essa crescente que nós vemos em outros países de língua portuguesa, você acha que pode a juventude fazer essa ponte? Porque normalmente quando a juventude se mobiliza, ela faz mudanças. Com toda certeza, Arthur. Eu acho que ela parte principalmente pela juventude, né? Eu não tenho os dados certos, mas se eu não me engano, a média de idade no Brasil é 34, 35 anos. Portugal, se eu não me engano, é 45 anos, a média de idade dos países. E Angola é 15 ou 16. Então a gente tem uma diferença absurda e esses países são países extremamente com população jovem. Então cabe à juventude tomar esse protagonismo. Isso tanto no que interfere nessas ligações entre outras nações, mas quanto na participação do dia a dia do seu próprio país, do seu próprio território, sua própria comunidade. Não adianta ela só se movimentar com seu diálogo com outras nações irmãs, mas sim ali no seu próprio território, no seu próprio bairro, que é o que a gente não vê. A juventude tem participado muito pouco das decisões do seu dia a dia, do seu país. E eu acredito que quanto mais tempo passar, e principalmente quanto mais a gente que tem esse advento da internet, a gente que tem essa possibilidade atual da gente poder conversar, eu aqui em Belo Horizonte, você em São Paulo, e eu poder conversar com alguém da Guiné-Bissau, de Moçambique, da Angola, com certeza vai fomentar muito mais. Porque eu acho que no passado a gente não tinha tanto essa possibilidade de comunicação e a gente tem esse ativo que é a língua portuguesa, que eu tenho certeza que vai crescer muito, se eu não me engano, é uma das línguas que mais crescem no mundo. Posso estar errado, mas se eu não me engano, é uma das línguas que mais cresce, a quinta língua mais falada do mundo. E é um poder cultural muito forte. Nós falamos a língua portuguesa, mas ao mesmo tempo, dentro desses territórios, algumas pessoas não falam. Você deve ter lidado com muito cabo-verdiano, né? E entre eles não conversam em português de forma alguma. Muita coisa, aham, sim. Não sei se você já teve experiência, eu já fiz reunião com duas cabo-verdianas, que é a vice-presidente hoje, a Josi, e a secretária-geral Raquel, que eu estou aqui conversando com elas em português. Eu saio para pegar uma água, quando eu voltei elas já não estavam mais falando português. Então a gente tem esse impacto direto com a cultura de que principalmente do que a língua interfere, que essas pessoas falam a língua portuguesa porque precisam de falar na universidade, precisam de falar na televisão, dentro do trabalho, na entrevista de emprego, mas no dia a dia ali, nas suas conversas do dia a dia, é pouco utilizada. E a JuPLP, inclusive, né, eu acho que isso que a gente tem que pensar em tudo que envolve a cultura da língua portuguesa e saber respeitar essas próprias línguas nativas. Entendo que a língua portuguesa é uma conexão, acredito que ela vai fortalecer ainda muito mais, isso vai partir ainda da própria juventude de todos esses países, mas eu ainda acho que eu acho que todas as dificuldades que são trazidas para a juventude, não só do que envolve o território de cada um, pode impedir. É minoria das pessoas que se preocupam muito em utilizar a língua como uma união territorial de países irmãos. Mas eu acho que se tem um momento que a língua portuguesa pode crescer,
é agora, principalmente que com essa facilidade que a gente tem de se comunicar. Assim, eu tô vendo, né, de fazer aplicações, né, pro exterior para fazer relações internacionais. E aí, consequentemente, muitas universidades lá fora têm o estudo de idiomas em relações internacionais, por 3 idiomas, vamos dizer assim, alemão, francês e espanhol. Alemão, francês, espanhol e inglês. E aí, numa brincadeira, assim, com uma amiga, eu tava falando, né, disso, né? Falei, pô, tem uma possibilidade, quero aplicar para uma universidade fora e tal. E aí falei, lá já tem, tipo, inglês, francês e alemão. A aula de lá é inglês, francês e alemão. Ela, pô, já vai saber 3 línguas. Aí eu falei assim, não, 4, né? Ela, qual é a outra? Eu falei, português? Que a gente tá falando em português, cara. Já é uma língua, acho que. Então, assim, eu acho que esse ponto do português ser muito desvalorizado, apesar de ser muito crescente, que é uma estatística que você trouxe muito importante, que é uma língua que é uma das línguas que mais crescem, ultimamente, assim como, por exemplo, a língua chinesa, né, que se não me engano é o mandarim. Então a gente tem o inglês, que sempre foi universal, e essas línguas que têm essa crescente. Você acha que a JUPLP, por exemplo, né, como uma juventude unida para falar, né, dessa língua em específico, você acha que a JUPLP faz essa ponte? Ela consegue buscar a juventude nesses cantos, por exemplo, Angola, né, onde você tem, porra, maioria, como você falou, a média de idade 15, 16 anos, a maioria é jovem. Você acha que pode trazer essa juventude para perto, para conseguir fazer essas ligações internacionais para muito além de um inglês, para muito além de um espanhol, que são línguas que a gente convive diariamente porque acaba sendo universal, então a gente precisa saber, mas também valorizar a nossa língua como o português, e a JUPLP, eu acho que na verdade, a JUPLP, eu acho que faz esse trabalho, e ouvindo de você, você acha também que faz esse trabalho ligando internacionalmente uma língua que é expressiva, que muitas vezes não é valorizada por nós mesmos? Eu tenho certeza que sim. Hoje a gente tem países oficiais que têm a língua portuguesa, são 9 países, né? Um é discutível, que é a Guiné Equatorial, que existe uma polêmica ali por volta da língua, e também a gente tem a Galiza, que é o território espanhol. E a JUPLP, tem membros em todos os países que falam a língua portuguesa, em todos, sem exceção, inclusive na Guiné Equatorial, em Timor-Leste, na Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, em todos esses países. Dentro do nosso ciclo, que atualmente hoje são mais de 120 membros, a gente tem essa aproximação de todas essas nações. Em reunião, em conversa no grupo, em debates sobre cultura, política e relações internacionais, a gente sente isso de perto. A gente sente essa união de perto. E a JUPLP ela participa um pouco disso, principalmente para fomentar a expansão da língua. Existe uma. A JUPLP hoje, a gente tem a Galiza, né, que é o território espanhol, território da Espanha, ali acima do norte de Portugal, que a gente trouxe a Galiza para dentro, porque é uma região que tem o português como língua, que é de onde nasceu. Então, ao mesmo tempo que a JUPLP a gente fortalece entre a gente também fortalece para que a gente possa levar a expansão e o reconhecimento de outros territórios que falam o português ou têm interesse em falar. Em 2022, a gente participou de um evento no dia 5 de maio, no Dia Mundial da Língua Portuguesa, de um evento que foi organizado em língua portuguesa pela Universidade de Lyon. Então, assim, existia uma correção, não era Lyon, era Saint-Étienne. Era o embaixador de Portugal em Lyon que participou do evento. Então, existia alunos interessados da Universidade de Saint-Étienne na França em falar português. Por que isso, cara? Assim, existe uma mudança hoje no mundo que está fazendo com que as pessoas falem português e que isso expanda. Você tinha citado esse exemplo sobre as línguas faladas e exigidas, né? Nós recebemos semana passada uma membro em Moçambique que está ficando muito incomodada de algo que tem acontecido no país, que é português a língua oficial em Moçambique, mas em muitos empregos tem pedido a obrigação da língua inglesa. E isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Por mais que ele possa ser um ativo, a gente tem diferenças ali também econômicas, educacionais, e ter a obrigação, principalmente para a gente sabe como é que é jovem para conseguir um emprego.
Colocar isso como obrigatoriedade, inclusive, é uma das formas que a JPLP vai poder atuar a partir do momento que a gente recebeu isso, de começar a debater do porquê que isso tem acontecido, que não é só lá em Moçambique. Isso acontece em todos os lugares. E a baixa valorização da nossa língua. Então, a JPLP, por mais que seja no seu ciclo, hoje com 120 membros, mas a gente tem muito mais pessoas impactadas, que são as pessoas de fora, que participam de nossos eventos, a gente busca trazer essa união, sempre entendendo as particularidades de cada país e de cada jovem. É um pouco preocupante, assim, sabe? Eu fico tentando pensar, porque às vezes, como brasileiro, às vezes a gente não consegue ter muita noção da gravidade que é isso. Pra gente é normal, eu vou te ser sincero, quando eu descobri que Cabo Verde falava o crioulo cabo-verdiano, sabe? Como assim, velho? Como assim? Tipo, vocês conversam só assim? Tem uma cultura, na Guiné-Bissau tem o crioulo guinense, em outros territórios também de outros países, principalmente em regiões mais afastadas, que têm as suas línguas nativas, que a gente trabalha para a língua portuguesa, não sufocar essas línguas, que é uma denúncia dessas próprias regiões, que o português, que a língua portuguesa, principalmente do que vem de governo português, que é sufocar essas línguas e cada dia que passa acabar com elas e não respeitá-las. Então, nós temos desafios, mas eu acho que a gente tem avanços também. E acho que os avanços são muito maior pelo fato que hoje a gente tem mais acesso a outras oportunidades, sabe? Não, algo muito importante a se ressaltar é que apesar da gente estar falando aqui sobre a língua portuguesa, sobre esses países construírem pontes, né, em nenhum momento a gente pode dizer que é justo destruir línguas nativas. Né? Então, por exemplo, indígenas. Né? A gente não quer que por eles estarem em território hoje brasileiro e etc., governado por uma língua obrigatoriamente português do Brasil, então todo mundo tem que falar português do Brasil e etc. Tal. Mas aí se você tem um território rural, um território distante, que tem uma língua nativa, claro que construir ponte não é destruir aquela língua e forçar ele a falar a língua que o território determina para ele. Então realmente não é um ponto a se dizer como construção para essa língua portuguesa. Né? Agora, sobre desafios, cara, você tocou num ponto muito importante que você comentou que o inglês se tornou obrigatório para muita vaga de emprego em Moçambique. E uma das nossas pautas, que é os desafios comuns enfrentados por essa juventude lusófona, me ressalta trazer algumas estatísticas, como por exemplo Angola, Moçambique e Brasil, que tem estatísticas muito similares à dificuldade desses jovens terem um trabalho formal ou acesso a coisas governamentais que exigem um certo score, vamos dizer assim, e que essa juventude, né, do seu próprio país, ela é atacada. Né? Então, por exemplo, Angola, nós temos 56% dos jovens em Angola sem trabalho formal. Moçambique, nós temos a juventude rural sem acesso a crédito, terras, capacitação, escola de qualidade. Brasil, hoje jovens negros têm 3 vezes mais chances de estar fora da escola e do trabalho. Isso é um dado de 2023. Então, nós temos hoje uma língua que nós estamos conversando aqui hoje como a JPLP, um movimento, né, que trabalha com uma determinada língua, que vem para trazer pontes, vem para juntar, para unir essa juventude, para pôr como centro do debate, para pôr ela como centro de pautas que são importantes para essa juventude, como capacitação, que é o que falta em Moçambique, como é um trabalho formal, o que falta em Angola, que é uma juventude sem exclusão, que é o que passa no Brasil. Então são pontos que são interligados no desafio estrutural que passa essa juventude no seu próprio país. E a gente não vê americano, por exemplo, que nós temos nos Estados Unidos, existe uma frase de um político que ele fala: americano pensa nele em primeiro, nele em segundo, nele em terceiro, e assim vai. Né? E é verdade. Né? Se você chegar para o americano, por exemplo, se você chegar na França falando inglês, eles não gostam. Se você chegar nos Estados Unidos falando qualquer outra língua, não teria necessariamente talvez uma reação de desgosto. Mas será que vão saber? Então o inglês é universal, para eles é único,
Dificilmente, se você não vê imigrantes falando, por exemplo, se vem do México falando espanhol, se vem do Brasil falando português, você não vai ver os americanos se submetendo a falar a nossa língua, mas você vê uma estrutura interna nesses países, como Angola, Moçambique, Brasil, tendo dificuldade para receber e tratar bem os seus próprios jovens. Então, talvez essas pontes que a gente esteja trazendo, que a JUPLP pode fazer, que é importante para a juventude lusófona, seja exatamente trazer a juventude não só para a pauta, como a própria língua portuguesa, que é descartada. Ela é a que mais cresce, como você bem disse, né? Uma das línguas que mais cresce no mundo, mas interiormente, no interior dos países que falam, é destratada. O inglês é mais importante, o espanhol é mais importante. E assim, claro, não tem como a gente negar. Para qualquer lugar que você vá no mundo hoje, você precisa saber outra língua. Isso é um fato. Isso é um fato. Se você vai para Portugal, talvez às vezes você não consegue conversar com um jovem em Portugal porque eles juntam muito. Eu já morei lá, eles juntam muito português com inglês. Numa frase só, às vezes você fala uma palavra em inglês que você fica assim, já é difícil de entender que você fala rápido. Uma palavra em inglês você já fica meio em dúvida agora. E assim, é o estilo de cada um. Isso não tem que ser recriminado, isso não tem que ser diminuído. Esse não é o problema. Mas valorizar a nossa língua, principalmente os jovens que nela estão, que por falta de capacitação, por falta de estrutura, não podem às vezes buscar outras, é muito importante o trabalho, né, desse movimento que liga essa juventude em todos os pontos. Mas os desafios comuns passam em todos eles, né? Com toda certeza, assim, desafios comuns às vezes são desafios comuns mesmo. Em 2022 a gente fez um evento que chamou de Desenhando Negócios de Impacto, que foi com uma empresa pernambucana que chama Verda, que a gente ofereceu uma mentoria sobre empreendedorismo para 30 jovens de todos os países, né? Foi uma parceria entre a JUPLP e a Verda. E aí foi uma semana direto de curso, e no primeiro dia teve um debate sobre quais que são as dificuldades das pessoas. Aí a maioria das pessoas, praticamente a totalidade, foi o descrédito por ser jovem. Eram pessoas ali, jovens que começaram a empreender de alguma forma. Uma lojinha de celular, cortar cabelo, uma loja de roupa, seja qualquer coisa, mas começaram a empreender. E o que todos esses jovens passavam? Descrédito por ser jovem. Então, essas pessoas não passavam autoridade por ser jovem, do seu negócio por ser jovem. E isso era de brasileiro, isso era de moçambicano, isso era de angolano, de cabo-verdiano, de são tomense, de tudo. Então, todas as diferenças que nós temos, existem muitas coisas positivas e negativas que nos unem. Então, eu lembro que na preparação desse curso, além dessa questão que a gente precisava de ver o que nos unia, que era positivo, mas também o que era separado, né? A gente vai lidando com algumas coisas, sabe, Arthur? Umas coisas que eu descobri durante o tempo, assim. A gente fazia reunião às vezes e uma pessoa não participava e não aparecia e não mandava uma mensagem e ficava só por isso. Aí, 2 dias depois, eu descobri que teve uma chuva no país e ficou sem luz por 2 dias. E é uma realidade que eu não vivo, que você não vive, e que a gente começa a ter essa vivência por estar lidando com outras culturas, e é onde que descarrega quando a gente vai falar sobre essas oportunidades e sobre das realidades diferentes que a gente tem. Hoje, um brasileiro, dependendo da forma que ele é tratado, é completamente diferente de um guinense, de um cabo-verdiano. E dentro desses países também acontecem diversas formas de exclusão, é, e das oportunidades, da pobreza, da desigualdade. Angola, por exemplo, é um país muito desigual, muito desigual. Então nós passamos por todos esses problemas que são parecidos, nós temos vivências culturais parecidas, somos pessoas parecidas de gosto musical, de jeito, mas ao mesmo tempo nós temos as nossas diferenças. E quando a língua portuguesa ela vem para se unir, principalmente para mostrar que nós temos coisas em comum, como esse exemplo que eu dei da questão da Verda, ela também mostra que há diferenças culturais, políticas. A gente vai tendo experiências, Arthur. Uma vez eu lembro que mandaram mensagem para mim falando que
o exército tinha entrado no gabinete presidencial da Guiné-Bissau e matou ministro e fez vice-presidente de refém. Cara, isso aí não é a nossa realidade nunca. Então as pessoas que já vivem com isso, não só na Guiné-Bissau, mas existem crises políticas em vários outros países, inclusive teve eleição em Moçambique ano passado, esse ano me lembro, que teve esse tipo de problema, que a gente não está acostumado. Então há coisas diferentes, isso é óbvio. E nós, principalmente da minha visão como brasileiro, somos muito privilegiados por não ter esse tipo de contato. É isso que faz a união de vários países diferentes ser positiva, porque a gente pode trazer isso ao debate. Eu chego aqui, falo com algumas pessoas, replico o que tem acontecido nesses países, por mais que seja mínimo, mas já é um tipo de mudança, um tipo de forma de conhecimento. Eu sempre tento buscar assim, do que eu vejo, né? do que a gente acompanha de outros países, tanto das coisas positivas quanto das coisas negativas, que por mais que às vezes a gente se sinta que a gente não é tão importante assim, mas a gente consegue fazer uma diferença e fazer com que as pessoas ao nosso redor, ao ciclo de pessoas que estão ao nosso redor, também tenham ciência, além das pessoas que estão ali envolvidas numa organização específica. Então, assim, não é só quem está ali dentro da organização que precisa de estar atuando, as pessoas que estão ao nosso redor também são muito importantes para esse conhecimento e para que aconteça essa transmissão de sabedoria. Não, e como é importante a gente estar junto, né, cara? Porque, por exemplo, eu citei que eu morei já em Portugal, e a migração ser uma saída, por exemplo, para essa galera, como eu disse, Angola enfrentando um problema com trabalho formal para jovens, Moçambique tendo um problema com uma juventude sem acesso, a juventude negra no Brasil tendo uma dificuldade 3 vezes maior para trabalho, para escola, e a migração ser uma saída para essa galera, ela encontra lá fora um mundo completamente diferente. Né? Porque aí agora você está Portugal como exemplo. Portugal viveu um recorde de entrada de estudantes, trabalhadores lusófonos em 2023. Teve um pico muito alto, que já era grande desde 2018, 2019, atingiu um pico muito alto, tanto de países do continente africano como Brasil. E a partir de agora, né, 2025, 2024, 2025, atingiu, junto com esse recorde, uma crise de moradia, racismo institucional, xenofobia muito alto. Muito alto. Se a gente for ver o discurso hoje dos deputados em Portugal, a gente vê que é um discurso anti-imigração. Não de todos, tá? Não estou generalizando, E tem mas crescido, está em a gente, crescente, né? a gente vê um discurso anti-imigração muito grande. Então, vi de casos dos jovens africanos em alojamentos precários em Lisboa, brasileiros que pagam o salário mínimo para estar num quarto dividindo com outros imigrantes. Tem brasileiro que viaja, não conhece a estrutura, busca ali um quarto. Aí, vamos dizer, o cara fez um quarto grande, botou 3, 4 camas e faz cada cama pagar 600, 500, 700 euros, que é quase um salário mínimo. Eu já vi isso, ninguém me contou. Isso não é nem um dado, isso é uma coisa, é uma vivência da imigração. Então, essa crise que é constatada quando temos a migração como saída, ela exige essa união, cara. E assim, eu tenho amigos portugueses, não tô falando mal aqui de ninguém, tenho amigos portugueses, muito bons amigos, inclusive, mas entretanto, onde a gente mais encontra amparo é naqueles que falam Uhum. realmente aquilo que a gente fala. Né? Porque, mas português fala português. Sim. E por isso que eu digo, eu tenho amigos portugueses, incríveis, inclusive. Mas quando a gente encontra um brasileiro, né, que é o jeito do nosso jeito, quando a gente encontra, né, um angolano, aquela felicidade, aquela raridade, o cara tá sempre contente, independente das dificuldades, o cara joga o astral pra cima. Isso é importante da conexão, que é para além de uma língua portuguesa. Sim. São culturas que se encontram naquele momento, que fazem sentido com o que a gente está buscando. Então, a migração como saída já provou-se que pode ser fatal, que é o que acontece em Portugal. A migração se tornou uma saída, todo mundo tinha Portugal como uma porta de entrada, e hoje se tornou uma porta de exclusão.
Portugal criou, inclusive, uma coisa que é muito constante nos Estados Unidos, foi aprovada, a lei promulgada pelo presidente da República, que é a polícia imigratória, que vai bater de porta em porta, vai andar pelas ruas pedindo documentação, e isso acontece muito nos Estados Unidos. A gente vê muitos vídeos da polícia invadindo casa de imigrante para deportar. Podemos dizer que em Portugal está quase se legalizando isso, graças ao discurso contra a imigração. E aquilo, cara, eu sou brasileiro, quando eu olho pro meu país, como política institucional, eu acho que a imigração ela tem que ser regulada, acho. Ela tem que ser organizada. Tem que haver uma organização. E concordo até com alguns portugueses e brasileiros que conversei sobre essa política imigratória, que possa ser bom regular essa imigração em Portugal, porque a entrada, para bater um recorde, significa que estava sendo muito abrangida. Mas quando ela se torna discriminatória, quando a crise de moradia e o racismo institucional aponta tudo pro imigrante, dizendo, não, você tá tirando trabalho. Você. Não. Tem brasileiro que faz trabalho nos Estados Unidos que o americano não quer fazer. Tem brasileiro que faz. Entendeu? Tem brasileiro que faz trabalho em Portugal que o português não quer fazer. Que é o trabalho talvez braçal. E tem muitos que fazem, mas talvez não seja a maioria. Entendeu? Então, assim, talvez regular essa imigração seja bom, mas discriminar os imigrantes, caçá-los e dizer que eles são a culpa da crise de moradia do país, dizer que eles são a culpa da falta de emprego para português, não. Porque se a mão de obra nacional precisar, ela vai pedir imigrantes. Ela vai fazer um acordo com algum país. Já teve um acordo, inclusive, de Médicos Sem Fronteiras, se eu não me engano, que o Brasil fez uma vez, de mandar médicos para certos países porque precisavam da mão de obra. Então, institucionalmente falando, é possível a gente fazer esse trabalho. Né? Agora, tratar os imigrantes que estão buscando uma vida melhor, e aí a gente citou aqui a migração como saída para esses desafios comuns, né? Que passa pela dificuldade estrutural, desemprego, a falta de educação, a falta de oportunidades para essa juventude, a migração ela tem se tornado quase que um fardo muito pesado do que já era, se tornando muito maior. E um dado, um reflexo disso tudo que você está falando, mas apresentando em números internos, assim, a GPLP hoje tem mais de 120 membros, nós temos só 2 pessoas de Portugal, portuguesas, só 2 portuguesas, entre os mais de 120 pessoas. Mas que estão em Portugal são mais de 15 pessoas. Então, assim, a gente tem 2 portuguesas, mas quem está em Portugal são mais de 15 pessoas. Isso é esse reflexo. Olha isso, né? É muita a diferença. Bizarro, cara, é completamente diferente. E a gente percebe que é pela oportunidade. Às vezes, não só. Cara, eu conheci muitas pessoas que deixaram a família no país delas, sabe? E não voltaram, tipo assim, por anos e anos. E você tem que se abdicar, tipo, disso pela oportunidade para estudar, para trabalhar. É muito triste, cara. Eu falo isso em Belo Horizonte aqui, ó. A gente tem uma festa aqui que acontece todo mês de maio, que é com os lusófonos daqui também. Eu tava conversando com um dos caras que organiza, Alexandre, e ele falou que na época que isso tem 2 anos, ele tinha 11 anos que ele não via os pais. Desde que ele chegou no Brasil, ele não viu os pais. Então, essa necessidade de buscar melhor para sua vida e para sua família, seja ela, que mesmo assim, que são correlatas, né, do trabalho, da educação, cara, isso é absurdo, assim, da procura e da vontade que essas pessoas têm de Não, achar algo melhor. E às vezes assim, a gente tem o brasileiro que não consegue passar no Enem, a gente tem o moçambicano que não conclui o ensino médio migrando para esses países em busca somente da oportunidade. Sim. Né? A gente tem 19% dos jovens moçambicanos que não concluíram o ensino médio. No Brasil, o Enem de 2023 teve a menor participação de jovens das periferias nos últimos 10 anos. E a gente está dizendo de 2 anos atrás. O Enem 2025, na verdade, nem aconteceu ainda, só o de 24. Então, está dizendo de uma prova anterior à última. Em Guiné-Bissau, a gente teve vários problemas com falta de professores qualificados para a estrutura básica em áreas rurais, e que é aí que o erro
a bandeira da conjuntura, que seria importante. A gente tem muitos jovens que se formam professores, né, que terminam a licenciatura, se formam como pedagogo e afins, e quantos jovens não buscam uma oportunidade no Brasil, que não conseguem na pedagogia, como professor, ou então saíram em Portugal, tem que licenciar, que não fazem falta na Guiné-Bissau, Uhum. sabe? Professores qualificados, com uma estrutura básica, por que o jovem não pode ter essa oportunidade? Sim. Em outros países faz falta. E aqui, com certeza, também faz falta. Seja no Brasil, seja em Portugal, sabe? Como lidar com o fato de que a juventude é maioria na população, mas minoria no poder? Isso em todo canto, né? E eu tento, assim, almejar melhoria e é difícil de pensar que vai ser algo rápido. É claro que a gente vê mudança. É claro que a gente vê mudança. Eu cito até um exemplo de um fundador da JPP, que ele sempre foi um líder jovem, que sofreu muito, assim, no país dele. Muito. Sofreu muito como jovem. Ele era rapper, virou um ativista, já tomou facada, sofreu atentado, teve que ser exilado. Hoje, ele é secretário de Estado de Juventude da Guiné-Bissau. É uma pessoa que, mesmo que não é jovem no sentido de idade, mas que ocupou um espaço de poder e tenta levar isso para a juventude do seu país, que é possível você chegar a cargos de poder. Isso, não cargos de poder, a gente não cita só cargos políticos, mas uma promoção no trabalho, você ser professor, você ser um parlamentar, você ter direito à voz, direito a voto, direito a qualquer coisa, que a juventude tem esse poder. Então, uma pessoa igual a ele, que teve que passar por todo esse tipo de situação dentro do seu país, para hoje conquistar esse cargo de poder, é positivo, mas a duras custas, né? Não, e será que os governos lusófonos têm mesmo interesse em emancipar sua juventude? Eu acho que não. Eu acho que talvez tenha, mas aquela questão de só mostrar que sim, sabe? Por exemplo, meio que no papel. E isso é muito bonito, né, Arthur? As agendas diplomáticas estão aí para dizer Isso é que é muito muito bonito. bonito. E na prática? A último tema o tema da cimeira da CPLP em 2023, que aconteceu em São Tomé e Príncipe, foi sobre os jovens. O tema da cimeira foi isso, da reunião foi isso. E a É gente tem bonito isso. e a gente tem no Brasil diversos movimentos sociais, né? Nem vou dizer ligados à língua em si, mas a gente tem diversos movimentos sociais que podem martelar, bater, dizer que a juventude ela quer espaço, mas assim, inclusive foi pauta de um dos episódios que vai sair também, que é essa juventude que se move, essa juventude que quer conquistar um espaço, mas quando conquista é... Vou dar um exemplo, para não falar uma frase errônea. Em 2022 a gente viu um movimento muito grande da juventude pro voto para votarem. A gente viu 2 milhões de jovens que se inscreveram nos últimos meses após uma campanha ferrenha ali da juventude, do movimento da juventude. Chega em 2025, 2024, 2023, que são anos dos governos da qual aquela juventude disse que era melhor, e se aquele governo erra, essa juventude não aparece mais. Por quê? Porque ela está em gabinetes. Porque ela está com verbas. E seria triste dizer que, por exemplo, você citou um exemplo de um cara que sofreu para conquistar o espaço que conquistou, e quando conquistou como secretário de Estado da Juventude, Isso, ele tem aberto portas para a juventude. claro. Ou não? Sim, com toda certeza. Inclusive, ele venceu esse tipo de problema porque ele, como jovem, fundou um partido, que é o Partido Luz da Guiné-Bissau. Então ele se institucionalizou para conquistar esse cargo de poder, para dar acesso a esses outros jovens, que inclusive foram fomentados a disputarem as eleições parlamentares, que eu não acredito, se não me engano, acho que não chegaram a eleger nenhuma pessoa, mas enfim, isso aí faz parte, a eleição se perde também. Sim, 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 sim. Não é. Por exemplo, nós temos muitos programas, né, de mobilidade, programas governamentais que são burocráticos,
elitizados, ou têm pouco alcance real entre os jovens. Por quê? A maioria de acordos educacionais, se você for buscar, ainda assim favorece elites acadêmicas, Sim. não os jovens periféricos. E aí eu posso trazer referências, como por exemplo, você tem Portugal em 2023 que anunciou 1.000 bolsas para estudantes africanos. Eu não sei se você lembra disso. Há 2 anos atrás. Não lembro. E desse anúncio, você vai falar assim, caraca, o Aham. governo português anunciou 1.000 bolsas só para estudante africano. Que incrível! Mas se você for ver, buscar a fundo, mais 78% foram para cursos de baixa empregabilidade ou sem suporte algum de integração. Então, assim, qual é o fundamento, qual é a base desse acordo educacional, qual é a base desse programa de mobilidade, de inclusão que não gera resultado? Não 2020. só. Não, Pode desculpa. falar. Não só, porque eu lembrei de uma situação que aconteceu aqui em Belo Horizonte mesmo. Isso acontece, acho que tem um pouco a ver com isso que você falou. É, eu lembro na época quando, da pandemia, que teve aqueles fomentos culturais, Lei Aldir Blanc, se não me engano, acho que foi a Aldir Blanc primeiro. E aí quando teve todo o resultado, teve o processo, a UFMG fez um levantamento dos coletivos, das organizações que tiveram benefícios, né, do fomento. E aí a gente percebeu, quando aí joga para o mapa, joga os dados, que só a Regional Centro-Sul, acho que foram mais de 240 projetos contemplados. E aí quando você vai para a periferia, que é a região que eu morava, Venda Nova, Barreiro, eram 8 contra 240 dentro de uma região. Você pode pensar, a seleção, não sei se é isso, mas eu acho que as oportunidades ali, o acesso que essas pessoas têm assim, por mais que seja um edital ali, mas é institucionalizado, toda essa exclusão. Isso para pessoas pretas, para as pessoas periféricas, para os jovens. É uma oportunidade que não que vira uma exclusão. Por que será que essas regiões, por que será que os jovens não participam tanto? É porque eles não querem ou porque eles não têm o mesmo direito que as outras pessoas? E isso dito na mesma questão cultural. Por que que em Venda Nova, lá na região que eu morava, eram só 8? É porque eles não queriam? Não tem nada ali que acontece? Tipo, a juventude da comunidade de língua portuguesa é parte ativa de integração ou é apenas uma vitrine do discurso, né? Cara, eu vou te falar um negócio, Arthur. É, a própria comunidade dos países de língua portuguesa, eu vou te dar um exemplo, isso é claro. Eu vou aproveitar da nossa amizade para ser um pouco sincero nas coisas. A própria comunidade dos países de língua portuguesa ela é institucionalizada por todos os países são membros ali. Tem dinheiro, tem poder, tem tudo. Tem tudo. Te pergunto, cara, por que que a CPLP, por exemplo, não atua principalmente sobre essa questão envolvida aos jovens? A própria comunidade ela exclui completamente a participação dos jovens, por mais que exista um fórum que não é ativo, eles não atuam com a juventude. Então a gente vê a JPLP, que não tem um centavo sequer, nunca teve um centavo sequer de nada. Tudo que a gente faz é trabalho nosso, é bração mesmo, é a gente que faz as coisas, tudo que a gente faz. As parcerias, tudo a gente busca sozinho. A CPLP nunca deu uma voz pra gente. Arthur, nunca pararam para escutar a gente, nunca responderam o e-mail. E aí a gente sempre conversava assim, quer dizer, isso já caiu por terra, mas as pessoas podem pensar, talvez a CPLP não conheça vocês, talvez você seja um projeto tão irrelevante que talvez a própria comunidade não tenha que se pensar sobre. Que não é verdade. A CPLP conhece a gente, inclusive na matéria que a Folha de São Paulo fez sobre a CPLP, a própria CPLP participou falando da gente e nunca, nunca, Arthur, nunca, nunca participaram. E Uma vitrine de discursos. cara, é discurso. Fizeram uma reunião em 2023 lá em São Tomé e Príncipe, que o Lula participou, todo mundo participou, juventude, sustentabilidade, coisa linda, maravilha. Eu não, enfim, a JPP não é obrigada a estar nesses ambientes. Mas se prega um tipo de discurso, se tem uma voz que é a valorização dos jovens, dos países de língua portuguesa, por que não param para escutar esses mesmos jovens? Ou escutam, que são os mesmos, de terno e gravata, que já são lá da mesma galera, que é a mesma coisa de sempre. E
assim, dói assim, você sabe, né, Arthur? A gente que às vezes que a gente trabalha voluntariamente para um tipo de causa que a gente vê renegado. Essas instituições multimilionárias têm poder, têm tudo para poder fazer essas mudanças, não conseguem fazer. E a gente vem lutando assim, dando murro em ponta de faca. Então, é muito, tem que ter muita perseverança. Não só nesses ambientes, mas tudo que envolver principalmente a juventude. Eu estou no momento que eu estou saindo, eu sinto que eu estou saindo um pouco da juventude, mas a gente vê que a gente tem que se lutar um pouco mais para colocar o nosso espaço ali, para mostrar que talvez a gente seja alguém, sabe? Enfim, complicado, cara. Não, é até estranho, porque você tem a CPLP e a JUPLP, você pode olhar para a juventude, quando se trata de um ponto de rede, né, a rede que você construiu com todo o pessoal na JUPLP, por que a gente não consegue hoje ter uma rede, por exemplo, de parlamentos, de parlamentares ou fóruns permanentes da juventude lusófona com o poder deliberativo? A gente não consegue essa Por que ligação. não? Porque não existe, por exemplo, porque não existe essas reuniões ainda mais efetivas, sabe? Vez ou outra, sei lá, de 2 em 2 meses, eu vejo que tem uma reunião ali bem fechada de embaixadores, sabe? Ah, que chato, cara, sabe? Vão pro povo mesmo, vão ouvir as pessoas, não vão ficar ali só nos seus gabinetes de terno e gravata, falando seu dialeto tão bonito. Cara, vamos pegar a CPLP, que é uma instituição que ela tem, que ela envolve todos esses países, e bora pra rua, bora conversar com as pessoas, bora pra universidade conversar com os jovens, bora pra periferia. Cara, você imagina a CPLP agindo assim? E outras Não, instituições? assim, você está dando uma ideia hiper que para dizer assim, a gente jamais faria CPLP. Ok, mas que abra um fórum de inscrição para que organizações como a JUPLP possa fazer parte de fóruns e reuniões de forma efetiva, que estejam em volta, fora do debate, mas que estejam participando, cara. É tão simples. Você abre espaço para movimentos. Olha, vai ter essa reunião com embaixadores, etc. E nós estamos aqui abrindo para organizações como a JUPLP, que tem algum fundamento ligado à nossa pauta, que venham participar, que se integrem, que participem, que entendam o que a gente está debatendo. Mas não, é as portas fechadas, sai na mídia o que eles querem que saia. A pauta é muito linda. Se você for ver a pauta da reunião, é maravilhosa. Né? Parece que tem um poder deliberativo enorme essa reunião. Vai decidir o futuro da juventude, da língua portuguesa, das uniões, da, do- da, 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 da juventude que fala a língua portuguesa, mas não decide nada. Não é de forma efetiva, como você bem disse. Né? Então, assim, a gente chega a um ponto que as oportunidades emergentes elas não existem. Mesmo que existam bases para isso. Ó, CPLP. Existe uma base. A gente pode, supostamente, né, a união da juventude ou de membros que falam a língua portuguesa deveriam se abranger perante essa base. Sobre a CPLP, sobre suas reuniões, sobre suas pautas. Quais são as oportunidades que essa juventude consegue aproveitar dessas organizações? E eu tenho fé, eu tenho fé de mudança. Agora o presidente da Guiné-Bissau assumiu a, a presidência, né, que é rotativa da CPLP, e pelo que eu conversei com o próprio Lesmes, que é o secretário de Estado de Juventude, tem esse compromisso de aproximação com os jovens. Eu acho que, pelo fato de ter o Lesmes ali, eu acredito que a gente possa ter algum tipo de avanço, minimamente de respeito de ser ouvido. Eu lembro que uma vez o embaixador de Portugal, esse mesmo de Lyon, eu repliquei isso para ele durante um evento, e aí eu falei tudo isso que eu te falei aqui. E aí ele me disse assim: Isso tá gravado, tá? Pra falar que eu tô mentindo. Eu falei assim: Pode ser que seja ciúmes. Eu falei: De fato, pode ser, mas pô, a gente é tão minúsculo, ciúmes da gente. Aí eu lembro que ele falou assim: Ricardo, me escreva um e-mail apresentando a sua organização que eu garanto que eles vão te escutar. Senhor embaixador, claro, com toda certeza, escrevo. Por mais que eu tinha escrito vários. Claro que sim, é interesse meu também.
Até hoje eu tô esperando a resposta. Até Ele hoje. ainda é embaixador? Não sei se ele está em Lyon ainda, não sei. Mas, enfim, até hoje eu tô aguardando o retorno, sabe? Não, Então, eu acho que a porque. gente tem muita coisa para mudar. E eu tenho um mês e uma semana de mandato. Quem sabe em um mês e uma semana de mandato eu posso ser escutado por alguém da CPLP. E eu torço que eu vou Pô, conseguir. Eu torço que eu vou conseguir. Eu tenho fé nessa próxima presidência. vai dar certo, cara, vai dar certo. Porque assim, cara, a cultura e a tecnologia, elas podem ocupar os espaços onde o Estado não chega, né? Sim, Por exemplo, essa humilde conversa que nós estamos tendo, vídeos que a gente possa divulgar na internet, a JuPLP que faz um trabalho ligado à tecnologia que é a internet. Então, assim, a gente consegue ocupar espaço através da cultura e através da tecnologia que o Estado não chega. O que a CPLP não faz e deixa de fazer, a JuPLP ela pode fazer através dessa rede de cultura que ela cria entre os jovens que falam a língua e entre a tecnologia que ela pode divulgar o seu trabalho. Ela sim. pode divulgar a chegada, a determinação, a busca, os e-mails que a gente envia. E você acha que essas possibilidades que a gente tem de trabalhar com a cultura, com a tecnologia, com a união de juventudes, construindo pontes ligadas à língua portuguesa, tem como garantir que essas iniciativas virem políticas públicas e não só ações pontuais? Como, por exemplo, as ações que você fez no seu mandato, não se tornarem ações pontuais. Uma hora elas vão virar políticas públicas. Você acredita nesse ponto? Torço que sim. É um processo, acho que um pouco mais complexo e eu acho que eu posso ter sido só a pessoa que iniciou, ter sido o primeiro presidente e ter lutado por algumas causas, principalmente de administração que a gente fez internamente. Eu acredito, por exemplo, que só pelo fato de algum dia a própria comunidade dos países de língua portuguesa parar para escutar a gente, eu já acho que é um avanço gigantesco, porque é essa organização que é institucionalizada para fazer essa união de todos esses países e de que a participação política dentro da JPLP pode ser que motive outras pessoas politicamente para atuar em seus países. A gente tem atuação direta nos países, a JPLP não atua só do que envolve para fora. Então, essas ações que a gente faz também é uma forma da gente atuar ali, que seja com a própria pessoa, mas que vire também uma política pública, ou que seja uma ação social, que seja qualquer coisa. A gente já fez diversos eventos que a gente só atuou com um objeto específico. A gente já fez eventos só com criança, para falar sobre plantio saudável. É, a gente, sabe, limpeza de praia. Então, tudo que a JPLP faz não é só para fora, é para dentro. Eu, quando comecei a JPLP, eu senti um pouco que eu estava me afastando das coisas que eu estava acostumado, que era atuação com hip hop, com a minha região. Falei, cara, eu tô me afastando disso para pensar em outras coisas. Mas na verdade, quando o tempo foi passando, eu fui percebendo que eu estava me aproximando ainda mais da pessoa que eu sou e da cultura que a gente tinha. Isso é o fator de mudança. Torço muito, eu espero muito que eu, daqui a alguns anos, igual eu já estou vendo um fundador da JPLP, hoje é secretário de Estado de Juventude, que eu possa ver, ou hoje o que é um membro da JPLP, a gente tem muitos internacionalistas dentro da JPLP, que seja um embaixador, que tenha uma carreira como um diplomata, e saber que a JPLP ela participou um pouquinho ali dessa construção. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, eu tenho muita fé, assim, que a JPLP vai ser um fator de mudança para muitas pessoas. Seja para mim, seja para o Lesmes que virou secretário de Estado de Juventude, seja para a Josi, que é professora universitária, seja para a Lucilene, que é professora universitária. Enfim, toda essa construção que a gente teve, se a gente mudar como pessoa e ser um contributo de mudança pessoal, a gente vai conseguir desaguar em nosso país, nosso território, nossa rua, para o nosso país. Enfim, eu torço muito, viu, Arthur? Eu sou um cara de muita fé. Eu sou Tá, muito otimista com as coisas. tenho certeza, cara. Tenho certeza que isso é muito possível e assim, as oportunidades elas têm diversas áreas. A gente tem oportunidade nas tecnologias, a gente tem oportunidade na educação, no intercâmbio, cultura. Tem um exemplo muito maneiro, cara, que é um álbum que foi lançado
se eu não me engano, é Lisboa é uma Ilha, de 2024. Foi um álbum que reuniu alguns artistas, né, de origem angolana, guineense, cabo-verdiana, e retratou sobre essa juventude imigrante para Portugal, em Portugal. E achei muito interessante. São ainda, né, como a gente estava comentando, são ainda ações pontuais, mas que podem se tornar políticas públicas. Sim. Porque a gente tem diversas áreas. A gente quer ter representantes na educação, a gente quer ter representante na cultura, a gente quer ter representante na área da tecnologia. A gente tem startups em Angola, Brasil, Cabo Verde, que estão conectadas com soluções locais, como que não é ligada à startup, mas como a JuPLP, que é uma solução local que foi se expandindo, como você disse. A gente tem na área da educação e intercâmbio plataformas, né, que oferecem cursos acessíveis, mais acesso à internet. Ainda é uma barreira e a gente tem que resolver isso, né, porque a gente quer falar de intercâmbio, a gente quer falar de educação, mas a gente ainda tem um acesso à internet que é uma barreira estrutural em áreas. Timor-Leste, Moçambique, Guiné-Bissau, você muito bem sabe. Né? E como cultura, a gente sabe que a cultura do jovem... A cultura jovem lusófona se conecta em diversas redes, como você disse. Né? Tem o trap de Lisboa, que se conecta com o funk do Brasil. Né? Tem a poesia de Luanda, que se conecta, que se eu não me engano, é Islã, de Maputo. Eu não sei se pronuncia assim, mas tem diversas... o rap crioulo com afrobeat, enfim. A gente tem diversas áreas ligadas à cultura, tecnologia, educação, que se ligam, cara. A juventude lusófona está presente nesses países e é aquela pergunta que a gente começou lá atrás. Será que os governos lusófonos ainda têm interesse de verdade em emancipar sua juventude? Porque a gente vê outros países emancipando a sua juventude. E a nossa juventude buscando a migração como resultado. Então por isso que um álbum desse, que é o Lisboa é uma Ilha, se retrata muito bem a realidade. Cara, e nós somos ligados culturalmente, você citou sobre esse álbum. Existe a Mayra Andrade, que é uma artista cabo-verdiana, ela tem música com BK, que tem um público jovem, tem música com crioulo, ao mesmo tempo a gente tem o Emicida, que tem uma música com Papillon, que também vem dessa juventude lusófona. O Rael Emicida tem um álbum que chama Língua Franca, que fala sobre isso, sobre a própria língua. A gente tem hoje o Vinícius Terra, que assim, para mim é o maior exemplo disso, que é um artista brasileiro que há mais de 20 anos ele atua só com rap lusófono. Inclusive ele tem uma música que chama Meu Bairro Minha Língua, com um artista cabo-verdiano, uma portuguesa e a Elza Soares, sabe? Então a nossa cultura, a nossa vida tá muito ligada o tempo todo. E por mais incrível que pareça, assim, no dia a dia mesmo. Eu ano retrasado, fui no show de uma cabo-verdiana em Belo Horizonte, que é a Mayra Andrade. Estava lotado. Mineirão, parte do Mineirão. Estava lotado. E o pessoal cantando em crioulo, em Belo Horizonte. Cara, tipo, sabe, velho? Então acho que isso, a gente não vê tanto, né? Mas eu acho que isso tem a crescer muito mais ainda. Arthur, não tô te ouvindo. Claro, eu estava de microfone fechado. Mas as iniciativas, elas não têm um apoio institucional sistemático. As iniciativas que são criadas, né? Você tem a JuPLP, que você já citou muito bem aqui, o apoio institucional que faltou. Tem movimentos em diversos países. Não sei se você conhece, que eu já vi aparecer no Instagram, que é o movimento Jovens de Moçambique pela Paz. Não, Eu não não sei se você já conheço. viu. É uma formação política. Eu só conheço por causa da época da repercussão da eleição que teve lá. E aí apareceu no Instagram, me lembro deles, porque era uma formação política nas regiões afetadas pelo extremismo. E aí me marcou muito. Porque, como a gente comentou aqui no off, antes de começar o nosso podcast, eu estava comentando sobre o extremismo, de como ele me perturba em certa forma, né? Porque eu acho que política é muito mais sobre construir pontes do que apenas defender a sua pauta e a sua ideologia. O meu lado é o certo, sempre certo, para sempre certo. Não faz nenhum sentido na minha cabeça como isso faz sentido para algum ser humano. Mas é possível uma frente lusófona ligada a essa juventude que transcenda governos e partidos? Você acha que apesar disso que a gente está construindo, dessas portas fechadas, que para chegar a um grande sim a gente tem que ouvir muitos nãos. Mas essa frente lusófona, como se tem esse movimento que eu lembro de Moçambique, a JuPLP, essas iniciativas e movimentos juvenis valem destaque para nossa gente
Você acha que vai transcender a ponto de chegar nesses governos e nesses partidos? Acho que pode, tem que começar de agora, Arthur. Eu faço um compromisso contigo. Um compromisso pessoal e com o presidente da JPLP. A gente não pode ficar falando que tem que fazer as coisas. Até o final do meu mandato, eu vou mapear todas essas organizações que atuam com juventude dentro desses países para que a gente se una mais. Eu acho que faltou um pouco disso também, desse afastamento entre essas organizações. Eu acho que é importante que não só a JPLP, mas como outras organizações que envolvem a juventude dos PALOPs, que essas organizações e ONGs, movimento social dentro desses países, eles têm que ficar mais conectados, sabe? Hoje, dentro da JPLP, a gente tem várias parcerias, né? Que envolve a juventude em si, mas que a gente monte um grupo e que seja uma união propositiva. Não seja ali para fazer evento, uma coisa ou outra, mas seja propositiva, que pense em conjunto nessas soluções de mudança. Eu acho que só assim, com atitude, e tudo na minha vida foi com atitude, que a gente consegue mudar. Aí é o compromisso que eu faço com você, Arthur, até o dia 30 de agosto, a JPLP vai mapear essas organizações dentro dos países, com a ajuda dos membros, para que a gente possa montar essa frente para pensar em soluções definitivas, que seja propositivo, que a gente possa sentar com a mesma ideia em todos os países, mas com voz e força. Vou fazer isso, pode anotar. Até dia 30 de agosto a gente vai mapear para que a gente. Porque às vezes a gente fica falando que vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Eu gosto de fato fazer isso tudo que foi permeou a minha gestão e é assim que vai ser. Tá lançado o compromisso Tá perante o nosso lançado. podcast, hein, cara? Tá Tá lançado. lançado, pode ter certeza. É... Cara, porque é isso, assim, quem tem medo de uma juventude organizada? Não somos nós, sabe? E o que que impede a construção de uma agenda comum entre os jovens? Então, acho que esse desafio que você lançou para si mesmo nesse mandato, na JPLP, é de extrema importância. Uma agenda comum entre os jovens, entre os movimentos, para fazer a diferença, interligar essa juventude que está conectada de diversas formas, né? Você vê, é um movimento ligado contra o extremismo no interior do país, mas que faz todo sentido com a pauta da JPLP, Claro, com toda entendeu? certeza. Então, assim, a gente tem que conseguir equilibrar a valorização da identidade local, mas manter a integração global dessa juventude lusófona. Acho que é extremamente importante, né? A juventude da lusofonia, ela carrega a potência de um novo ciclo, como você bem disse no início da nossa conversa, é uma língua que tem crescido, é uma juventude que tem se colocado como crescente, né? E não basta ocupar redes sociais, festivais, é hora de a gente ocupar parlamentos, universidades, decisões, fronteiras, porque não há integração verdadeira sem juventude protagonista. Com toda certeza. E eu vou pesquisar também para que, principalmente os parlamentares jovens, que são minoria nesses países e que existem, para que eles se unam também. Igual eu Muito citei, por exemplo, interessante. um vereador que é amigo meu aqui na minha cidade, que se Uhum. relacione com um deputado de uma província, de tal país, é, para que crie, de fato, né, porque isso poderia ter vindo da CPLP, mas que esses parlamentares se eles se unam para discutir. Porque, cara, aqui em Belo Horizonte tem guinense, tem cabo-verdiano, tem angolano, tem moçambicano, pessoas estudando aqui no FMG, Então, sabe? Estamos tem que todos estar conectados unido, de alguma cara. forma. Tá todo mundo perto, cara. Cara, tá todo mundo próximo. Eu queria muito estar em Lisboa com vocês no dia 30 de Cara, eu queria agosto. muito que você estivesse também. Não vai ser possível, porque eu só vou chegar em setembro. Mas a gente vai se esbarrar nesses eventos aí, com certeza. Agora, o candidato à presidência, ele é de Lisboa? Ele está em Não. Lisboa ou ele é? Na verdade, o nosso candidato à presidência, hoje a nossa chapa são 15 pessoas, a chapa é composta por 8 territórios diferentes. A gente não tem dois, que é a Guiné Equatorial, pelo motivo claro, e Portugal, porque é onde a gente tem menos pessoas. E ele Sim. integrou a chapa. Mas hoje o candidato da JPLP é uma atitude assim completamente revolucionária que acho que a gente pode até discutir isso em algum outro momento. Talvez ele possa até convidá-lo para participar, que é um candidato galego. Que tudo que a gente fala Show. sobre essa questão da língua portuguesa está sufocando essas línguas nativas, na Galiza acontece um movimento completamente diferente. Que é a língua portuguesa tentando participar mais do ambiente lusófono, dentro da Galiza, né? Uhum. Então, o próximo presidente da JPLP vai ser um galego,
a vice-presidente vai ser uma cabo-verdiana, o presidente da Assembleia Geral vai ser um guinense, a presidente do Conselho Fiscal vai ser uma timorense. Então, a gente vai ter uma diversidade muito grande, mas o candidato a presidente, o próximo presidente, por ser chapa única, é um galego. Show. Show, cara. Muito interessante. Muito bom esse nosso bate-papo sobre a juventude, sobre a lusofonia, sobre a importância dessa mobilização, da gente estar junto como migração, quando região local. É muito interessante a gente ver e vou cobrar esse compromisso aí até dia Pode 30 de cobrar, agosto da até dia 30 a gente gente. vai mapear algumas organizações. Não dá para falar que todas, porque assim, todas aí, porra, é infinito, Pô, né? são muitas. É, mas pelo menos algumas que sejam já parceiras da JupLP de alguma forma, que sejam próximas, que a gente sabe quem que é, quem que são as lideranças dessas organizações, para que monte uma paralela propositiva. Um globo juntos. Até que proponha mais esse incentivo dos próprios parlamentares, dos próprios governos. Porra, não sei se acontece uma reunião de ministros da juventude ou secretários de juventude dos países, sabe? Não acontece uma reunião assim, porque eu sei que em Cabo Verde é ministério, na Guiné-Bissau, mas eles se reúnem, esses responsáveis, não sei, não faço a mínima ideia. Por que que não? É hora da gente chegar neles, né? É, De uma certa forma, se incomodar, porque é aquilo, como disse, uma juventude incomodada ela faz barulho e uma juventude que faz barulho, ela consegue resultados de uma forma ou outra, ela consegue propor e se tornar protagonista. E, cara, foi muito bom ter você aqui com a valeu, gente. meu irmão, obrigado. Ricardo, Espero que tenha gostado, cara. cara, muito obrigado aí pelo debate sobre esse ponto que é extremamente importante, que é a juventude da língua portuguesa em diversos países, suas oportunidades, o seu crescimento. Foi muito bom ter você também aqui como representante da JupLP. Quero desejar boa sorte aí para vocês na eleição. Não que eu não faça parte Valeu, da meu. organização também, então vou estar acompanhando aí as eleições. Mas desejar boa sorte aí pro pessoal. E vamos em frente, cara. Vamos ter novos episódios aí daqui pra frente. Com certeza vou estender esse convite novamente pra gente trazer outras pautas, outros Claro. pontos aqui. A gente conversou antes do nosso debate, a gente falou bastante coisa sobre política diversa aí, então vai ser muito bom quando a gente tá preparando um quadro aqui no podcast, já fica esse spoiler aí pro pessoal. A gente tá preparando um quadro pra falar mesmo só de política e chamar aqui diversas pessoas que já passaram, que vão passar, enfim, até pessoas ligadas com mandato, sem mandato. Então vai ter esse quadro aí para falar exclusivamente de política, opinião política, posicionamentos e afins. Então vai ser muito interessante a gente também tratar sobre isso. Mais uma vez agradecer a sua participação. Fique à vontade se quiser encerrar aí o podcast, divulgando a sua rede, o trabalho da JupLP, alguma coisa assim. E aí a gente fica por aqui. Arthur, eu te agradeço muito pelo convite. Você é um cara que eu gosto muito. Eu falo isso publicamente, porque eu já tinha te falado no off e todas as vezes que eu puder repetir eu vou fazer. Pessoa muito jovem, com conhecimento fora do normal, uma maturidade política invejável. É, Não é a primeira vez que a gente para conversar sobre política, igual a gente tinha feito sobre outros assuntos, e me impressionou assim a forma que a gente consegue dialogar de uma forma tão coesa, né, que a gente vai entendendo assim das situações que a gente passa. Te agradeço muito pelo convite e representar a JupLP nesse espaço é muito importante mesmo. Para as pessoas que estiverem ouvindo, que se quiser conhecer mais sobre a organização, basta seguir no Instagram, @JupLPmundo. E é um compromisso que eu fiz e podem me cobrar que a gente vai fazer esse mapeamento. E eu vou falar para o próximo presidente da JupLP que ele vai ter que cumprir o mandamento desse projeto. Te agradeço muito, Eu obrigado pela também. oportunidade, Tem que dar continuidade no trabalho. com toda certeza. Então, olha, encerramos aqui mais um episódio. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco e até a próxima.